vamos dar início à nossa palestra de hoje sobre codependência emocional. E aí, logo de cara, eu coloco uma frase aí, uma provocação em relação a esse tema. E, bom, não é por menos, né? Porque codependência emocional é algo que muita gente não sabe, mas a gente muitas vezes se coloca nessa situação. Tá? A gente se coloca na situação de ser um codependente, mas o problema é que a grande maioria das pessoas, muitos de nós, a gente nem sabe, nem percebe que está realmente sendo um codependente. A gente não percebe isso. E justamente por não perceber, faz com que isso seja algo terrível. E faz todo sentido que a provocação seja exatamente essa daqui. Ó. Você pode estar doente, tá? E ainda não sabe. Mais do que isso, muitas vezes a gente pode estar indo para um cenário um cenário que eu diria até de doença terminal em algumas pessoas. É um caso muito sério mesmo. E tem mais, a gente sendo um codependente, ou você se identificando como sendo um codependente, ganha algo muito valioso com isso. Tá? Ganha algo mesmo. Na grande maioria de nós, a gente não sabe, não tem ideia do que está ganhando. Então, a gente precisa realmente olhar para esse tema com muito carinho, porque tem já uma grande diferença logo de cara que eu quero apresentar a vocês. Tem os dependentes e tem os codependentes. Né? E aí eu já dou a dica de onde a coisa um dia começou, há muitos anos atrás, e como é que ela veio parar naquilo que se chama codependente. Ela começou realmente há muitos anos atrás, a partir de algo chamado dependência. Então vamos começar a entender como é que isso daqui funciona. Bom, origem. A origem disso tudo, então, há muitos anos atrás, em estudos lá nos Estados Unidos, estudos justamente sobre dependência química, dentro aí de clínicas, de hospitais, enfim, o trabalho feito com os dependentes químicos para entender as limitações que eles viviam, porque muitas vezes deles estarem na dependência química e não conseguirem sair dela, e começou-se a perceber que tinha algo errado, que não era só o dependente que tinha ali um problema. Parecia ter algo errado com a forma que as pessoas lidavam com eles. Ou seja, a forma que tanto os médicos, tanto os psiquiatras, né, principalmente que estavam envolvidos ali, como os próprios familiares, nem sempre lidavam de uma forma a ajudar ou apoiar a saída daquele dependente, a ele realmente se curar e sair dali. Tinha algo que funcionava numa dinâmica de dependência também inversa. Ou seja, tinha algo que esses médicos, esses familiares, essas outras pessoas estavam fazendo e que ao invés de ajudar, estava atrapalhando. Essas pessoas, elas decidiram não só olhar agora para aquilo que estava acontecendo com o dependente, as dificuldades emocionais e mentais deles, de se livrarem de vícios, eles começaram a olhar para as pessoas que interagiam com eles. E aí foram percebendo justamente isso, que tem algo maior aí. As pessoas que estão apoiando, ou teoricamente servem ali para apoiar, também estão doentes. Elas estão com algumas dificuldades emocionais, estão com dificuldade em lidar com aquele dependente, com aquela pessoa que está mal e que está precisando se livrar daquilo. Essas pessoas também não estão muito bem, não estão saudáveis do ponto de vista mental e emocional. Tem algo que eles estão fazendo e que ao invés de ajudar, contribuir para que esse dependente se livre da doença e saia dali, a você, né, a pessoa que é o codependente, então está envolvido também uma dificuldade com aspectos sexuais, com a intimidade. Porque ela usa muitas vezes isso como arma, seja para manipulação, ou seja até para o coitadismo, que é um outro tipo que eu vou apresentar daqui a pouco. Tá? Então, esses são os sinais mais claros de codependência. Beleza. Além dos sinais, tá bom, quais são os tipos? Né? Então tá aqui, codependência e seus tipos de vampiros. Quais são os tipos que surgem? Tem basicamente 3 que eu vou mostrar para vocês aqui. 3 tipos clássicos de codependência. Quais são esses 3 tipos? Então vamos colocar aqui. Primeirão é síndrome do super-herói ou da super-heroína. Eu comentei agora há pouco. O que é essa síndrome? É aquele que se coloca na situação de deixa comigo, eu consigo resolver. Vai estar sempre se aproximando de alguma pessoa que tem dificuldade, que está com alguma fraqueza, que está com algum problema, e vai ser aquele que vai se colocar na posição deixa que eu resolvo. Eu consigo cuidar de você. Conta comigo. Às vezes a pessoa não tem a menor ideia nem do que fazer. Mas bate essa síndrome do super-herói
ou da super-heroína e pronto. Tem lá um grande codependente criado, desenvolvido ali, e por conta dessa síndrome, né, do deixa comigo que eu aguento, deixa comigo que eu seguro. Segundo tipo, apareceu ali no canto, é a grande vítima, né? A vítima, é o coitadinho. Nossa, mas a vítima ou o coitadinho faz parte desse lance aí de ser um codependente? Sim, porque quando eu me coloco na situação de coitadinho, olha só como que eu me apresento diante de um dependente, como uma vítima ou como um coitadinho. Eu me apresento da seguinte forma: poxa, eu estou tentando te ajudar, você não está vendo? Estou fazendo todo o possível aqui, estou aqui me entregando e você não reconhece. Você não reconhece, você não me dá valor, você não dá valor aqui para minha proteção, para isso tudo aqui que eu estou oferecendo. Olha aí um codependente bancando o coitadinho, se colocando numa situação de vítima para poder, entre aspas, né, apoiar, resolver o problema da outra pessoa. Esse seria o segundo tipo. Agora vamos para o terceiro tipo. Terceiro tipo, o agressor. Que tipo é esse? Que nível de agressão é essa? O agressor é aquele que, ao invés de bancar o super-herói, deixa comigo que eu aguento, eu seguro, eu te ajudo, ou, olha aí, você não está reconhecendo que o quanto eu me dedico a você, o agressor é aquele que se apresenta de uma forma muito mais autoritária. É aquele que subjuga o outro, aquele que é o dependente, para dizer, você precisa de mim. É aquele que se apresenta de uma forma muito mais agressiva. E aí, ele se torna justamente um tipo de codependente agressor ou autoritário. E isso não é nada saudável. Então, assim, em função desses três tipos, eu peço agora para vocês fazerem uma reflexão. Mais uma vez. Então, no começo eu fiz uma provocação, agora vamos dar mais um passo. Com qual desses tipos você se conecta? De verdade. Tá? Com qual desses tipos você está se enxergando como um codependente? Você é o tipo super-herói ou a super-heroína? Você é o tipo agressor? Ou você é do tipo coitadinho, do tipo a vítima? Não reconhecem o meu valor. Olha tudo que eu estou fazendo pelos outros, por aquela pessoa. Falamos dos três tipos. Vai se identificando com cada um deles. E aí o que acontece no final das contas? Então todos acabam se tornando, esses tipos acabam se tornando grandes manipuladores. Tá? São pessoas que de alguma forma manipulam todo o cenário das dificuldades aí à sua volta para poder atender suas próprias carências emocionais. Então é por isso que o codependente é um doente, é alguém que está doente. Está doente mentalmente, emocionalmente e muitas vezes somatizando. Estão doentes até fisicamente, por conta de tanta dependência de outras situações. Beleza, tá aqui os manipuladores. E aí? Primeira pergunta, então, já se identificou? E agora eu vou te ajudar um pouco mais com cenários do dia a dia para ver se realmente você já se identificou ou não. Está precisando de mais algumas dicas? Então, vou dar algumas dicas do dia a dia. Teve só alguém no Facebook que pediu para falar rapidamente aqui do tipo do super-herói. Eu vou comentar rapidamente novamente aqui. O tipo do super-herói é aquele do deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. A outra pessoa que está com dificuldade, com carência, deixa que eu resolvo. Veja se você se identificou com esse. Já aproveito para comentar mais uma vez dos outros dois antes de dar os exemplos do dia a dia. Ou você é daquele do agressor, do tipo, você precisa contar comigo. Só eu que consigo resolver teu problema, é um jeito mais autoritário. E o do coitadinho. Tá vendo? Você nem me dá valor, olha o quanto eu me dedico aqui a você. Os três tipos básicos. Já se identificou com algum? Então eu vou te ajudar com coisas aqui do dia a dia. Olha só, codependentes no dia a dia. Olha a primeira imagem que apareceu, que bonitinha. Pais que não deixam os filhos saírem de casa. Será que você é pai ou mãe que faz esse tipo de coisa? Ou conhece alguém que faça? Que querem ter o filho, a filha ali debaixo da tua saia, ali dentro de uma bolha, que é só você que leva essa bolha para o lado que você quiser. Isso é um codependente. Se você impede seu filho de seguir a sua vida, de seguir em frente, sua filha, não importa, quando eles decidem, por exemplo, estudar fora. Não, estudar longe da cidade, longe do estado e longe do país, então, imagina, é mais seguro aqui. Não, como é que ele vai ficar? Como é que ela vai ficar lá sozinha? Olha o codependente aí.
precisando que alguém precise de você, que o seu filho ou sua filha precise de você, por mais quanto tempo? Por mais quanto tempo que você quer isso? Ou que você precisa disso? Isso é codependência. Vamos para um outro caso. Aliás, antes de ir para outro caso, eu lembrei de uma situação aqui, que eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, vamos deixar aqui sempre no genérico, né? Lógico, não vou dar nomes aqui de pessoas, mas sabendo justamente dessa história de uma pessoa que queria estudar fora, que ia fora do país, estava pensando em fazer um MBA nos Estados Unidos e, de repente, uma pessoa ouve, né? Um parente ali, nossa, mas que absurdo, fulana querer sair do país? Que ingratidão é essa com os pais? Olha só o nível de codependência dela. Nem era com ela, mas ela criticando uma outra pessoa, filha de alguém que é um parente, e dizendo dessa forma assim tão explícita, tão dura, tão extrema, impedindo que, né, dizendo que assim, não está errado, que ingratidão é essa? Ainda complementando, se fosse um filho meu, imagina, só vai se eu deixar. Esse é o nível de codependência lá no alto, super extremo. E vamos para o próximo, então. Aqui, ó. Esse aqui, muito cuidado, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que vai achar até que, talvez por um instante, que eu seja muito insensível diante desse tipo de cenário. E eu sei que é um cenário complexo, não é fácil, tá? Mas a gente precisa explorar e entender aonde que existe o nível da codependência, que é o de filhos que abandonam até empregos, trabalhos, abrem mão da sua vida por completo. Ou de partes muito importantes, às vezes de relacionamentos. Abrem mão de relacionamento do seu próprio casamento para ir lá cuidar dos pais. Vamos lá, vamos tomar um cuidado com isso antes até de eu falar do segundo tipo aqui que apareceu, que também tem nessa dinâmica com os nossos pais, os que já estão idosos e estão requerendo atenções maiores. Eu não estou aqui dizendo que é totalmente errado você apoiar ou, em algum nível, cuidar de um pai ou de uma mãe que já são idosos e estão apresentando uma fragilidade, uma dificuldade, e você vai lá e dá um apoio. Não estou dizendo que isso é totalmente errado, que não se deve fazer isso, ou sendo totalmente insensível em relação a isso. Não, o que acontece é que o que está errado é quando você abre mão completamente da sua vida e de partes extremamente importantes da sua vida para cuidar daquela pessoa, alimentando uma codependência sua. Porque quando eu provoco, na maioria das vezes, quando eu provoco alguém nesse cenário, teria como o seu pai ou sua mãe, nesse cenário de dificuldade, não consegue andar, tem dificuldade já de alimentação, tem algumas doenças já mais comuns de acontecer em pessoas idosas que estão com dificuldade em cuidarem de si. Assim, tem alguém, ou teria alguma outra forma de cuidar dessa pessoa? Tem alguém que poderia fazer isso, no mínimo, junto com você, de uma forma onde você não ficasse tão sobrecarregado? Sempre, em 100% dos casos, sempre aparecem respostas, possibilidades de se cuidar daquele idoso, daquela idosa, daquele pai ou daquela mãe, sem que sobrecarregue tanto a pessoa. Isso sempre é possível. Então, cuidado que aonde tem a codependência, é quando você vira e diz, não, sou eu mesmo que tenho que cuidar e eu vou cuidar de tudo. A tua vida para por completo, seus objetivos, seu trabalho, seus relacionamentos, e você se dedica exclusivamente a cuidar de um pai e de uma mãe. Por conta de uma crença, de algo que é muito sério, que é quando a gente cai naquela questão da gratidão. Ah, meus pais cuidaram de mim, agora eu tenho que fazer o mesmo. Muito cuidado com isso, tá, gente? Não é à toa que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, filha é filha. Sei que eu estou falando uma coisa que parece óbvia. Os pais cuidam dos filhos, educam, preparam e sigam para a vida. A relação continua, amor, consideração, carinho, contato de uma série de formas, das formas saudáveis, tá tudo certo. Mas os papéis invertidos não são saudáveis. Pode perguntar para qualquer terapeuta e ver em qualquer linha como é que funciona, em qualquer linha terapêutica como funciona essa dinâmica de inversão de papéis. Então aqui eu estou destacando a inversão de papéis. Não todo e qualquer tipo de cuidado, um carinho que você vai ter com o seu pai, com a sua mãe, ou um apoio, uma ajuda se ele tiver com alguma necessidade. Eu já caí em situações, ela está ganhando alguma coisa com isso. Então, impedir ou atrapalhar que uma mulher tenha sucesso profissional é algo do dia a dia também. Olha o outro aí, aquilo que eu falei dos ciúmes e
envolve algo do dia a dia. Namorados, né? Namorado, namorada que requer atenção 24 horas. Tem que dar atenção sempre para você. E se não der atenção, para quem que está dando atenção? Está olhando para quem? Está falando com quem? Por que está falando com alguém e não está falando comigo? Por que que nesse horário, quando eu estou aqui online e tem uma outra pessoa online, ela não está falando comigo? Agora é fácil, né? Com os aplicativos e tal. WhatsApp, dá para saber quando a pessoa está ativa. Mas ele também, em algum momento, disponibilizou a forma de você ocultar isso justamente para parar com esse perrengue todo, para ver se diminui, pelo menos, esse perrengue todo de super controle e esse excesso de atenção que se quer para poder alimentar uma carência absurda. Isso é uma relação de codependência. Aí você se torna uma pessoa muito agressiva com o seu namorado, com a namorada. Você está fazendo alguma coisa de errado, está me traindo, não devia. Aí vem com uma série de conceitos do que pode, não pode, deve ou não deve. Mais cenários aqui, ó. Dia a dia. Esse aqui também bastante forte. Aqui também tem algo específico em relação à mulher. Pouquíssimo comum acontecer com homens, mas a mulher, especialmente aí, mulher esposa, que sofre em relacionamento abusivo e não sai da relação. Isso é relação de codependência. Porque existe ali alguém que é um dependente, alguém que está fraco de alguma forma. É um fraco como? De uma forma agressiva? Sim, é um agressor, é alguém que não sabe lidar de forma saudável num relacionamento, porque ele tem dificuldades, aí você se coloca naquela posição de, poxa, coitado. Coitado é difícil, né? Mas aqui é mais em relação à mulher mesmo. Coitado, olha a dificuldade que ele tem, né? Que ele não sabe lidar com isso de outra forma. Não, ele ficou nervoso demais, eu entendo. E não sai da situação. Não sai dessa situação porque é uma codependente. Isso é codependência, isso é doença. Permanecer em relacionamentos abusivos. Não sei como sair disso, porque, poxa, é dificuldade dele, né? Coitadinho dele, não de você que está aí sendo abusada e agredida. Tá vendo aonde vai também a baixa autoestima, a falta de valor próprio, e o que está alimentando até um coitadismo dela. E fica na relação. Isso não é saudável, isso deixa qualquer pessoa doente. E, bom, o que os codependentes ganham com essa manipulação toda? Porque é lógico, se a gente está numa situação dessa, é porque a gente ganha algo. O que é ganho de uma forma muito explícita, tá? Muito clara, que eu vou deixar aqui para vocês. Porque se eu estou numa situação de codependente, eu sei que muitos já até conversaram comigo antes da palestra, entraram em contato, troquei ideias sobre esse conceito com algumas pessoas. Poxa, eu sei que eu estou passando por isso, eu sei que eu estou nessa situação, não quero mais. Teve gente até que antes mesmo da palestra já escreveu sobre isso. Está consciente, mas está consciente de ser codependente, mas ainda não está consciente do ganho. O que é que você está ganhando? Então, vamos direto aqui na parte final dessa apresentação. Olha só. Super-herói, super-heroína. Ganha do quê? A aprovação, o reconhecimento. Olha como se eu mostrar que eu posso e que eu resolvo, olha aí que super-herói, super-heroína que eu sou. Eu ganho aprovação, eu ganho reconhecimento. Do tipo do coitadinho, eu ganho o quê? A absolvição. Né? O sou inocente. Não é comigo. Olha as frases aqui conectadas a esse tipo de problema. Não é culpa minha. Ou então, eu te disse, tá vendo? Eu falei antes, se você tivesse me ouvido, olha aí. Eu sabia disso. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Uma pessoa que está passando por dificuldades, com problemas, batendo a cabeça, fazendo um monte de besteira, fazendo merda mesmo, né? Vamos dar nomes mais específicos. Fazendo merda. E você lá, olha, tá vendo? Eu disse. E você se aproxima dela e fala, e banca o coitadinho, não tá me ouvindo, poxa, você não dá valor para as coisas que eu digo. E olha o que você ganha. Absolvição e inocência. E já da parte mais agressiva do agressor, do autoritário, ganha o quê? Controle, poder, ganha força, uma autoestima muito, muito, muito mal elaborada, que é a forma dessa pessoa se sentir forte e poderosa. Exercendo um poder sobre aquele que está lá, com alguma dificuldade, com algum problema emocional. E todos esses ganhos são ganhos, né? A pessoa ganha. Mas aqui eu já chamo daquilo, quem faz terapia comigo, quem me acompanha, já sabe que eu uso essa expressão. Esses são os ganhos de merda. Então esses são os ganhos que a gente tem, que eu chamo de ganho de merda. Aí você vai dizer, Rodrigo, mas espera aí, aprovação, reconhecimento é uma coisa tão legal, tão boa.
Sim, é uma coisa muito boa quando eu reconheço o meu valor. Não quando eu dependo de alguém reconhecendo o meu valor. Isso se torna codependência. E aí isso se torna um ganho de merda. Porque se eu não sou suficiente para reconhecer e entender o valor que eu tenho e não precisar desse tipo de relação, então não é reconhecimento saudável. Se eu não sou capaz disso, eu estou num ganho de merda. Outro tipo é que absolvição e inocência. Ah, mas ser inocente não é uma coisa boa? Eu não tenho culpa de algo. Você ficar tirando responsabilidade sua de tudo, não é saudável. Ainda mais se responsabilizando por algo que nasceu. É um problema de uma outra pessoa, uma dificuldade dela, de alguém que é o dependente. Aí você tem o ganho de merda, a inocência de um jeito que não é saudável. A absolvição, né, o tipo, fiz a minha parte, só que de um jeito nada saudável. E aqui o controle, poder e força, né? Assim, o poder é uma coisa boa? Pode até ter alguns cenários onde tem alguma versão positiva aqui de ser uma pessoa forte, fortalezas, potencialidades. Não, mas não é disso aqui não. É de ter realmente tudo sob seu controle, as pessoas fazendo coisas que são da sua vontade, é você exercendo o seu poder sobre o outro, é você subjugando o outro. É ganho de merda. Então, muito bem. Vai agora se identificando, que a gente já está agora na parte final. Com que tipo você se identifica? Qual desses três? Que tipo de ganho você tem? Lembra do que eu falei no começo? Sai da negação e assume. Eu gosto de ter a aprovação do outro, de ter o reconhecimento. Não, eu gosto de me sentir inocente, aquilo me alimenta de alguma forma. Nossa, eu fiz a minha parte. Então, eu gosto de ter as coisas sob controle, ter poder, ter força sobre tudo isso. Eu gosto disso. Eu vou fazer agora uma rápida enquete aí com vocês. Eu vou fazer pergunta, vou dar alguns segundos para vocês escreverem rapidamente e ver como é que está o entendimento de vocês em relação a isso, tá? Eu vou voltar aqui rapidamente nos tipos do dia a dia. Muito bem, tá aqui. E você agora, gostaria que você escrevesse aquilo que você entendeu só de uma forma, uma palavra, só resumindo ali, se é o super-herói ou super-heroína, se é o do coitadinho ou vítima, só escreve a palavra coitadinho ou vítima, ou o agressor, tá? Você vai escrever uma dessas três palavras em relação a cada cenário do dia a dia. Então, quando um pai ou uma mãe se coloca nessa posição de cercar os filhos e não deixar eles irem para o mundo. Alguns segundos, rapidamente, coloca o que vocês entenderam aí. Que tipo de pai, então, é esse? Que tipo de codependente é esse pai ou essa mãe? É um agressor? É um super-herói ou super-heroína? Ou é o vítima, o coitadinho? Até a Luísa perguntou um negócio interessante, né? Tá, mas aí pode ser os dois ao mesmo, pode ser dois ao mesmo tempo? Normalmente, Luísa, tem um tipo mais presente. Então, vamos lá, foi só alguns segundos, beleza, já vou agora dar as dicas aqui. Olha só, pai e mãe, normalmente, tem dois tipos muito clássicos, tá? Os que são mais comuns. O do super-herói, super-heroína, do tipo, deixa que eu protejo, então aqui, debaixo da minha saia, debaixo da minha calça, deixa que eu resolvo. Não, fica aqui, estuda perto do papai e da mamãe, tá sempre perto, faz isso que eu tô falando, tal, no intuito da proteção. E o do agressor também, no intuito da autoridade, no uso da autoridade. Vai fazer do jeito que eu quero. O pai, a mãe, aqui sou eu que mando, sou eu que mando. E quem vai fazer, tem que fazer do jeito que eu quero. Mesmo que vão avançando na idade. Adolescentes, depois se tornam adultos. E os pais ainda se tornando autoritários, porque eles dependem dessa autoridade por conta das suas dificuldades emocionais. Tá? O menos comum é o papel de vítima. Aqui, o mais comum do papel de vítima vai ser só depois, vai ser mais velhos, tá? Uma vez ou outra eles jogam esse papel de vítima ainda com os mais jovens, então é menos comum, mas também presente pais que jogam assim do tipo, poxa, você vai ficar longe de mim, poxa, e esse poxa aí entra assim num papel de vítima, tá? Menos comum, mas tem também. Então, vamos lá, quando entra aqui nos filhos que abandonam tudo para cuidar dos seus pais, vamos naquele que é o mais comum. Coloquem aí o que vocês acham desse primeiro tipo que está aqui em cima. Ó, filhos que abandonam empregos, trabalho, vida, o que for. E aí, que tipo que é esse aqui? O filho, a filha que abandona toda a sua vida para ir lá cuidar do seu pai, da sua mãe. Eles estão lá com dependências físicas, com dificuldades, aí você vai lá abrir mão de tudo para ir lá cuidar deles. Qual que é o mais comum? O top? O top realmente, o deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo, eu cuido do meu pai e da minha mãe agora. Esse é realmente o mais comum é o tipo
super-herói, super-heroína. E no de baixo, agora os pais, senhores e senhoras que se colocam em situação de precisar do cuidado dos filhos. Esse também está de mão beijada. Tem um ali que é o top. Que tipo de codependente é esse? Né? O senhor ou a senhora que fica sempre se colocando no papel de quem está traindo, está querendo ali. O filho cuidando, a filha cuidando, fica doente de novo. Então, se isso está acontecendo, é o coitadinho, é a vítima. Se coloca numa situação de coitadinho e vítima para precisar da atenção dos filhos. Vamos para o próximo. Aqui, do mesmo jeito, né? Seja o que não quer deixar a mulher trabalhar ou aquele que, ok, até trabalha, mas impede que ela tenha um sucesso profissional. E aí, essa pessoa, que tipo de codependente é esse? Tem um que é o top. Tem um segundo tipo relativamente comum, mas tem um que é o top. Qual que vocês acham que está mais presente aqui, o tipo de codependente mais presente nesse cenário do dia a dia? O do agressor, do autoritário. Exatamente. Tá? É um nível, ele precisa ter um poder e um controle sobre o cenário ali da família, tudo que está, né, em volta dele, do dinheiro, então, que o top realmente é o tipo autoritário, é o tipo mais agressor, é uma codependência que vai para esse lado. Tem um pequeno percentual, acontece de vez em quando, mas que é aquele que quer ainda bancar o super-herói nesse cenário. Tá? É o tipo de coisa também presente, não é o mais comum, mas também presente do tipo, né, não quer que ela evolua, porque assim, eu sou capaz de cuidar de tudo, deixa comigo, né, não precisa se preocupar com promoção, não precisa nada disso, deixa que eu cuido de tudo. Aí tem um pouco do super-herói aqui também, que é comum, tá? Mas o top aqui é o tipo agressor. Nesse cenário aqui, os namorados que querem namoradas, homens, mulheres, não importa, que querem atenção 24 horas. Tem que dar atenção mais para você. Que tipo que mais está presente aqui? Que tipo é esse que está presente aqui nas relações? A atenção tem que ser minha 24 horas por dia. Nesse tipo de cenário, tá? Do namorado, da namorada, que quer atenção o tempo todo, o mais comum que tem é o do autoritário. É o do autoritário porque, assim, eu preciso ter as coisas todas no meu controle, né? Eu preciso ter todo o cenário do meu relacionamento no meu controle. E se ele olha para alguém, não dá atenção, entrou online e não falou comigo, mas percebi que estava falando com alguém ou coisa do tipo, a autoridade pega muito forte. Tem um pouco da vítima aqui também? Tem. Tá? Talvez um pouquinho menos, mas tem aqui o da vítima. Super-herói aqui, quem quer atenção 24 horas por dia, o super-herói, super-heroína, esquece. Esse aqui não faz parte, mas o do coitadinho, poxa, tá dando atenção para os outros e não tá dando para mim, olha eu aqui. Tem um pouco desse, mas o mais é autoridade, porque aí bate os ciúmes e muitas vezes aquelas discussões ou brigas até mais afloradas e tal, então, né, quer ter todo o relacionamento no seu controle. Esse aqui pega muito. O que vocês acham? Qual é o tipo mais presente de codependente nesse tipo de cenário? As mulheres, especialmente, né, em relacionamentos abusivos, agressivos, mas não sai do relacionamento. Não sai, não abandona, não faz nada para mudar. É o tipo autoritário? É o tipo super-herói, super-heroína? Ou é o tipo vítima? Qual é o tipo que vocês acreditam que esteja presente aí? Maior parte, o nível mais alto aqui que tem realmente é o da vítima. Alguns poucos casos entra uma característica de super-herói e super-heroína. Aqui no caso da mulher, né? Super-heroína, do tipo, comigo ele vai deixar de ser, eu vou conseguir mudar aquele cara, eu vou conseguir mudar ele, eu consigo isso. Cai numa síndrome de super-heroína aí. Mas é menos comum do que o da vítima. O da vítima é muito mais comum. Tipo, eu não tenho o que fazer, né? Poxa vida, ele é assim, olha, é isso, a vida é assim, é isso aí. É o coitadinho que por aguentar aquilo, e principalmente por crenças em volta, né, de relacionamentos, até casamento. Um casamento é pro resto da vida, é isso aí. Paciência, foi isso que eu escolhi. Vamos em frente, é isso aí. Olha aí o coitadinho. Absolvição, né? Sou inocente, não vou sofrer no meu relacionamento, mas casamento é para sempre, paciência. Então, você já se identificou? Porque aqui, qual é o segredo? O que vai ter de solução para tudo isso? É isso daqui que está escrito, gente. Precisa, no mínimo, ter a coragem, o primeiro passo de ir nessa direção aqui, ó. Quer deixar de ser um codependente? Então, abra mão dos seus ganhos de merda.
jogue eles no lixo. Abra mão de controle, abra mão de bancar inocente, abra mão de reconhecimento e aprovação mil dos outros e vai atrás de se reconhecer, de assumir responsabilidade e de confiar mais. Saia do controle e aprenda a confiar mais nas pessoas. Então, abra mão dos seus ganhos de merda. Não vai ter outro jeito. Você ficar preso aos seus ganhos de merda, você vai continuar preso à sua relação de codependência. Não vai ter o que ninguém faz. De que forma fazer isso se eu não sei? Aqui, fazer um processo terapêutico, entra numa terapia. Uma das coisas que um codependente mais resiste, eu já falei aqui no começo, a negação. E volto a provocar aquilo que eu provoquei no começo. Eu sei que muita gente está agora negando, não, isso aí não é comigo. Ou até mais, eu consigo resolver isso sozinho. Já entendi. Cuidado, gente. Se você conseguir, maravilha. Ótimo. Estou torcendo aqui para que as pessoas tenham relações mais saudáveis. Mas, assim, lembre-se, muitos de vocês conhecem bem essa frase. Às vezes, sozinho é muito difícil. Está com dificuldade em abrir mão desses ganhos de merda e trabalhar em autorreconhecimento, em responsabilidade, em confiar, em sair do controle, em reconhecer uma força própria sem ter que dominar o outro. Está com dificuldade nisso? Conta com ajuda. Conta com apoio. Olha o cenário atual que a gente está vivendo. Com esses isolamentos, gente, isso aqui tudo, essa relação de codependência, ela está cada vez mais aflorada. As pessoas que estão muito ali juntos, ou então quando estão muito separados porque não podem sair das suas casas, aí está lá um parente, um avô, uma avó, um tio, um pai, uma mãe longe, e aí numa carência absurda, numa necessidade absurda de ter um cuidado, um carinho, alguma coisa que venha deles, de alguém que está longe, e estão sofrendo por estarem codependentes. Então, precisa jogar isso. Precisa jogar isso fora e trabalhar em ganhar recurso positivo, ganho que seja verdadeiro, real, primário, saudável e não ganho de merda. Precisa abrir mão disso. Tá? Para quem não sabe, né, não participou das outras palestras ou dos momentos que foram destinados a perguntas, acaba sendo muito rico porque surge alguma coisa nova, eventualmente surge nova. Então, se você quiser continuar, eu recomendo continuar para entrar agora na parte de responder dúvidas, perguntas aí, porque eu sei que, claro, numa palestra de 1 hora, eu abordei da forma mais rápida possível o principal que tem em torno dessa questão da codependência. Mas eu estou aqui à disposição e eu sei que vai surgir assuntos novos e dúvidas, talvez até de coisas que não foram apresentadas aqui, ou dúvidas dos próprios conceitos. Então eu vou estar à disposição de vocês. Mas antes, o que eu vou pedir para vocês? Uma indicação de todos os canais aqui de contato com o Instituto, tá? Então, se inscreve e vai acompanhando a sequência de vídeos e de conteúdos que está aqui, canal do Facebook, no Instagram, o site, pode se inscrever lá para poder receber informações de site, informações atualizadas de tudo que a gente vai disponibilizar uma vez para aqueles que estão repetindo, para aqueles que vieram pela primeira vez. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, um prazerzão. E dúvidas, perguntas adicionais sobre o tema e precisam de algum apoio, precisam de alguma ajuda, me procura individualmente, aí através dos canais, estou disponível para todos vocês. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima palestra ou até um próximo encontro nosso, ainda que virtual. Tchau.